falar com Deus. Paz do Senhor, meus amados. Irmã Sarinha, Irmã Maria de Fátima. Paz do Senhor, queridas. Irmã Josi. Bom dia. Bom dia, Irmã Fátima. Bom dia. Boa tarde aqui de Portugal. Aqui já são precisamente 13 horas. No horário do Brasil é 10 horas da manhã. Bem-vindos, bem-vindas. João Germano, Mari, Elza Moreira. Onde é o nosso Deus? Oi, Mari. Seu amor não tem limites. Em seu perdão encontro paz. Seu perdão encontra paz. Oração é conversar com Deus. Oração é tocar o céu. Oração feita por um justo tem o seu valor. Aleluia! Olha só. Oração é como água na vida. Oração é a saída. Oração é acionar a fé. Deus se põe de pé. Você acionou a sua fé hoje de manhã para Deus te colocar de pé? A chave da vitória. Quando eu oro, o céu se abre. Quando eu oro, a estremece. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, tempestade abala. Quando eu oro, o inimigo cala. Bênção sim posso aguardar. Resposta não vai chegar. Fernanda, a oração é a chave da vitória. Oração é agradecimento. Oração não é só pedir, é gratidão também. É o som parado, Elias no holocausto queimado. Oração aquieta o mar, faz tempestade acalmar. Pois a oração é a chave da vitória. Quando eu oro, o céu se abre. Quando eu oro, Quer ver o céu abrir? desce. Só orar. Quando eu oro, sinto Deus presente, posso adorar. Quando eu oro, tempestade abala. Quando eu oro, inimigo cala. Bênção sim posso aguardar. Resposta logo vai chegar. Miriam, Oração é a chave da vitória. você crê que a oração é a chave da vitória? E daí, meus irmãos, vocês estão se aprofundando mais no Senhor? Estão buscando a presença do Senhor? Já buscaram o Senhor hoje? Buscaram primeiro o reino de Deus hoje? Ai, mas não deu, eu estava com muita pressa, tinha que trabalhar. Mas em espírito, se você não conseguiu, não pôde dobrar o seu joelho, mas em espírito foi clamando a Deus, foi intercedendo a Deus. A oração é a chave da vitória. Aleluia. Amém? Sempre é um prazer de estar aqui com vocês, né? Todos os dias, Deus tem um banquete para nós. Todos os dias, Deus dá um maná do céu para nos alimentar. Irmã Aurora, aleluia.
Miriam, um abraço também para vocês todos aí do Brasil, né? Um abraço da tua mãe, irmã Donária. Aleluia. Lisiane, eu digo, sempre é um prazer ter vocês. Quando a gente vê o seu nome ali, ai, que glória! Vai estar ali, vamos ter uma companheira, um companheiro que vai estar aqui, juntos meditarmos, alimentarmos da palavra de Deus, amém? Vamos orar? Vamos entregar esse programa na mão do Senhor. Senhor Jesus, te agradeço já pelos teus filhos que se encontram aqui, Senhor, irmã Maria de Fátima, a Aurora, a Miriam, Senhor, a Lisiane, a Fernanda, a Mari, o João Germano, a Elza, a Maria e a Sarinha, a Josi, os nossos companheiros de oração, de palavra, para juntos nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Sempre tem um banquete, sempre a mesa nesse horário está posta para nos alimentarmos das bênçãos celestiais, tá? Então, Deus, que tu possa abençoar cada um dos teus filhos nessa hora, alcançar as vidas, que a palavra, Senhor, falada aqui venha penetrar nos corações, venha consolar, venha edificar, venha, Senhor, exortar também para a glória do teu nome. Precisamos de ti, precisamos da tua misericórdia, precisamos da tua graça para poder vencer, Senhor. Em nome de Jesus, eu peço que tu abençoe as famílias, os lares, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão indo trabalhar, aqueles que são caminhonistas, Senhor, estão nas BR, livre de acidente, livre de todos os perigos. Deus, guarda a tua igreja, guarda o teu povo, olha para o nosso presidente, olha para a nossa nação brasileira, Senhor. Abençoa o nosso presidente, que ele possa governar, vai repreendendo toda a corrupção, tirando os corruptos, Senhor. Oh, que o mal não venha vencer, Senhor, mas que o bem venha vencer o mal, em nome de Jesus, amém? Pois então, meus amados irmãos, estamos aqui, né, para mais uma palavra para edificação da nossa vida espiritual com Deus, né? Nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer. Teve certos momentos que Paulo, ele dizia para os irmãos em Coríntios que ele não podia falar como homens espirituais, mas sim como meninos que não aceitavam a palavra do Senhor, a doutrina, não aceitavam e viviam de modos como se fossem crianças espirituais, né? Mas quanto mais a gente aprender, mais a gente vai crescer na vida espiritual. E nós precisamos crescer, né? E hoje, eu pedindo uma palavra do Senhor, entrou no meu coração que nós vamos aprender hoje o poder da intercessão. Por isso que eu coloquei esse hino. Falar com Deus é o que nós precisamos. Porque Ele é fonte de poder. Ele é fonte de poder. Só nele a vida. Só nele a vida faz sentido. E só ele na oração nos dá força para vencer. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. E as obras que ele faz é muito grande. Em seu perdão, encontre o Pai. Fervente oração, vem o teu coração na presença. Você já derramou seu coração na presença do Senhor hoje? Você está derramando seu coração na presença do Senhor?
deixares no altar. Você precisa deixar tudo no altar. Tu perante o Senhor estiver. Quero que aí do lado onde você está, sinta a presença do Senhor falando conosco. Só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Amém? Quando tudo nós deixarmos no altar. Aleluia. Amém? Então hoje nós vamos ver o poder da intercessão. O poder da intercessão. E o texto que eu vou ler se encontra no primeiro livro de Samuel, no capítulo 12, no verso 23, que está escrito assim, ó. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinareis o caminho bom e direito. Então, a gente peca contra o Senhor quando a gente deixa de orar por alguém. Por alguém. Né? Orar é preciso, viu, irmãos? Mas interceder é obrigação de todo o povo de Deus. Amém? E eu quero tomar, por exemplo, um dos profetas que foi um dos maiores intercessor da história da salvação. Quem foi esse? Foi Jeremias, né? E até ele foi apelidado de profeta chorão, né? Ele chorava, ele intercedia muito pelo povo, e ele chorava, ele olhava a situação do povo, e ele chorava, intercedia, né? Para que Deus tivesse misericórdia daquele povo. Então, Jeremias, meus amados, ele foi um dos maiores intercessor da história da salvação. Apesar da teimosia, né, de Jerusalém, jamais, apesar de eles eram teimosos, ele falava, buscava a orientação de Deus, passava para eles, mas eles eram tão teimosos, tão desobedientes, mas nem por isso ele se esquecia os judeus nas suas orações. Né? Ele não só se intimidava a repreendê-lo, mas ele ilimitava-se na intercessão. Olha só. Ele ilimitava-se na intercessão. Aí eu estava meditando sobre a intercessão, né? E eu li num livro que vou ler para vocês agora. A história de George McCluskey. É em inglês esse nome aqui. A história de George, né? E eu vou ler para vocês a história desse homem. Quando George começou uma família, ele decidiu investir 1 hora todos os dias em oração, porque ele queria que seus filhos seguissem a Cristo. E depois ele expandiu as orações para incluir quem? Os seus netos e os seus bisnetos. Todos os dias, entre as 11 horas da manhã e ao meio-dia, ele orava pelas 3 gerações seguintes. Ele orava pelos filhos, pelos netos e pelos bisnetos. E aí os anos foram passando e as suas 2 filhas entregaram as suas vidas a Cristo. E casaram com homens que seguiram o ministério. E esses 2 casais tiveram 2 raparigas e um rapaz. E cada uma das raparigas casou com um pastor. E o rapaz também tornou-se ele um pastor. E os primeiros 2 filhos desta geração eram ambos também rapazes. E depois de deixarem a escola secundária, os 2 primos escolheram a mesma universidade e tornaram-se colegas de quarto. Durante o 2º ano, um deles decidiu seguir o ministério.
O outro não, sem dúvida, sentiu muita pressão para continuar o legado da família, mas em vez disso escolheu seguir o seu caminho e acabar o curso de psicologia. Ele conseguiu acabar o doutorado e acabou a escrever livros para os pais que se tornaram best-seller. Também começou um programa de rádio que foi ouvido pelo mundo afora todos os dias. O nome do homem? James Dobson. Então agora você conhece a história de George. Ele era um homem normal, mas as suas orações tiveram um grande efeito no mundo. Se você é pai, se você é avô, a palavra para você hoje: levanta-te, clama de noite, derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levante a Ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos. A intercessão, meus amados, não é um ministério específico. É um dever de todos os crentes. Aliás, uma das mais graves iniquidades que um servo de Deus pode cometer é abandonar a oração intercessória. Será que nós estamos intercedendo pelas almas perdidas? Será que nós estamos suplicando em favor da igreja em Cristo? Será que nós estamos orando pelas nossas autoridades? Ou já não damos mais importância à oração sacerdotal? Sem intercessão, nenhum avivamento é possível. E o que é intercessão, irmã? Toda intercessão é oração, mas nem toda oração constitui-se intercessão. Estão percebendo? Apesar da obviedade desse pensamento, encerra um grande postulado teológico: o amor incondicional a Deus e ao próximo. Como seria maravilhoso se em nossos devocionais esquecêssemos de nós e de nossos problemas e nos puséssemos a interceder pela igreja, pelos que não são da igreja, pela igreja que hão de alcançar. Aleluia! Nós temos que agir assim, para nós ter mais respostas do céu e menos orações frustradas. A intercessão é a oração que fazemos a Deus em favor de outro. E isso constitui uma das maiores demonstrações de amor e faz parte da obrigação do verdadeiro cristão. Aleluia! E a oração intercessória é conhecida também como a oração sacerdotal, pois nesse ato estamos representando diante de Deus a petição em prol de uma terceira pessoa. Foi assim que Abraão, ao rogar pelas cidades de Sodoma e Gomorra, intercedeu por aquela cidade. Olha a eficácia de uma oração intercessora. Não há oração tão eficaz quanto uma oração intercessória. Haja vista que a prece que o nosso Senhor endereçou ao Pai no jardim da agonia foi através da oração intercessória. E através dessa oração, nós estamos demonstrando amor e altruísmo. Provamos que bem-estar do semelhante está acima do nosso. Quantas vezes eu me esqueço de mim, eu me esqueço das minhas necessidades e fico a clamar pelo povo, pelas almas, por aquele que está necessitado. Moisés, por exemplo, meus amados, ele chegou a abdicar da sua bem-aventurança eterna ao interceder pelos filhos de Israel. Ele disse agora, perdoa os seus pecados. Ele estava rogando pelo povo que havia desobedecido, e Moisés rogava pelo povo: perdoa os seus pecados. Se não, risque o meu nome, peço teu livro. E essa intercessão foi tão forte que levou Deus a poupar os rebelados israelitas. Aleluia.
Agora, eu vejo assim no livro de Jeremias um grande intercessor do Antigo Testamento a lutar pelos filhos de Israel em oração. Aleluia. Mesmo sabendo que os filhos de Judá achavam-se afastados de Deus e mergulhados numa apostasia crônica, Jeremias intercede por eles. Mesmo que você olhe assim para a pessoa, eu não vou orar mais por aquela pessoa, já cansei, então ela está cada vez mais pior. E o povo de Israel aqui, o povo de Judá, estava cada vez mais mergulhado na apostasia, mas nem por isso Jeremias deixou de interceder por ele. Olha a oração de Jeremias. Ó esperança de Israel, redentor seu no tempo da angústia, por que serias como estrangeiro na terra, como viadante que se retira para passar a noite? Ele clamava, intercedia pelo povo. Eu pergunto para você, você está intercedendo por aqueles que são maus? Ou você só se limita a orar por aqueles que estão certinhos, por aqueles que são bons? Você tem implorado pelos seus desafetos? Nossa obrigação, meus amados, é interceder por todos, porque Jesus incessantemente intercede por nós. Ele ainda intercede por nós junto ao Pai. Aleluia. E o Senhor estava de tão forma irado com o povo, né? E ele disse, olha, não me rogues por este povo, que eu não vou ouvir, mas a persistência da intercessão de Jeremias diante da recusa divina. Aleluia. Ele continuou, ele não desanimou. Ele não abandonou seus compatriotas. Ele sentia na obrigação de cumprir aquela obrigação de intercessor, de atalaia de Deus. Parecia assim que o ministério dele, como intercessor, parecia destinado ao fracasso. Mas quando, amados irmãos, nós lemos os derradeiros capítulos da sua profecia, nós constatamos que apesar daquele quadro tão desolador, o Senhor achava-se inclinado a socorrer o seu povo e restaurar a sorte em tempo oportuno. Portanto, não desanime, continue a interceder por teus familiares, por teus amigos, pelas almas que caminham para a perdição. No devido tempo, o Senhor vai responder a tua petição. Quem sabe a pessoa virou as costas para você, quem sabe não fala mais com você, e até veio uma seta de você não orar mais, não interceder mais, não ligar. Não faça isso, continua, mesmo que a pessoa não fale com você, continue intercedendo por essa pessoa. Jeremias não ficou indiferente à sorte do seu povo, e ele intercedia dia e noite em favor daquela nação. Aleluia. A intercessão, meus amados, não é um ministério específico, é uma obrigação de todo aquele que professa o nome de Jesus. É uma recomendação bíblica. E é uma demonstração do amor cristão. Não tem como demonstrar o amor sem orar incessantemente, intercedendo por alguém. Experimente interceder. Quem sabe você vê a tua família desmoronando, os teus netos, até a terceira geração, teu bisneto. Faça como a história de George. Invista uma hora só para interceder pelos teus filhos, pelos teus netos, pelos teus bisnetos. Quem sabe não estão no caminho do Senhor. Aleluia.
Quem sabe estão na perdição, mas se você tirar o tempo, investir 1 hora em favor deles, você interceder por ele, Deus vai intervir. Aleluia. Isso é um exercício de piedade, meus irmãos, quando a gente mantém uma vida intensa de oração. Aleluia. Quando a gente persevera na oração, quando a gente se esquece da gente mesmo e põe-se a suplicar por todos aqueles que se acham em provação, é o segredo de uma poderosa, constante vida de oração. E chegou agora, irmãos, o momento é agora de nós cultivar esse ministério da intercessão. Vamos fazer como Jeremias, vamos interceder aos pés de Jesus, vamos chorar lágrimas compassivas e misericordiosas. Jesus intercedeu assim por nós também. Ele orava pelos seus discípulos, mas ele orava também para aqueles que um dia iam de crer nele e aceitar ele. Ele intercedeu por nós e continua intercedendo por nós. Vamos chorar por aqueles que sofrem, vamos suplicar por aqueles que estão perecendo. Aleluia, que as nossas orações tenham o fundamento de um amor altruísta, um amor desinteressado. Por favor, não fiquem indiferentes, não fiquem indiferentes, meu Deus. Aleluia. Não fique indiferente à sorte daquele teu amigo, daquela tua amiga, daquele teu filho, daquele teu neto, daquele teu bisneto. Não fique indiferente, mas interceda dia e noite, dia e noite. Deus precisa, Deus conta com a tua intercessão. Aleluia. Jeremias, ele deu uma vazão à sua tristeza, devido ao estado daquela nação. A angústia do profeta é uma expressão da profunda tristeza de Deus. E os olhos dele derramavam lágrimas dia e noite pela filha do meu povo que estava ferido. É a expressão de Jeremias. Aleluia. Que hoje você se anime, você invista, que você possa investir na tua família, naquele que está necessitado, invista. Tira 1 hora, tira meia hora, mas tira não sei quantas horas ou minutos você pode tirar para interceder, mas por favor interceda pela tua nação, interceda pelo governo, pelas autoridades, interceda. Deus conta com a nossa intercessão, Deus conta com você. Deus quer que você continue, aleluia, a interceder pelos teus familiares que estão perecendo. Quem sabe aquele teu filho ainda não conseguiu se libertar das drogas. Quem sabe aquele teu filho está preso, não conseguiu ainda uma libertação. Quem sabe você ainda não conseguiu, aquele teu amigo não conseguiu vencer o vício do cigarro, o vício da bebida. Mas você conhece o poder da intercessão. Comece hoje a interceder. Deus conta com a tua intercessão. Deus precisa, Deus quer dar vitória, Deus quer livramento, quer dar livramento, Deus quer dar libertação. Mas você precisa interceder. Comece hoje, vale a pena. Quando eu li isso aqui, que aquele homem ali começou a interceder, investiu 1 hora todos os dias em favor dos filhos, para que os filhos pudessem estar na casa do Senhor, para que os filhos pudessem seguir a Cristo.
E todos eles, até a terceira geração, até os netos, pôde depois ele testemunhar, aleluia, que serviam a Cristo. Vale a pena, vale a pena. Esqueça um pouquinho de ti, esqueça um pouquinho e olha ao teu redor, olha ao teu lado. Quem está precisando mais? Vamos interceder? Vamos? Posso contar com você? Oi, irmãos lá de Indaial, a nega, a família toda lá. Vamos interceder? Quem sabe aquele teu irmão está preso em alguma coisa lá, um vício. E tu sabes como interceder. A chave está contigo. Aleluia. Você tem essa chave. Vamos orar e eu vou orar a Deus, para que Deus te desperte para interceder. Oração feita por um justo tem o seu valor. A oração intercessória feita por um justo tem muito valor. Oração é a saída, oração é acionar a fé. A oração intercessória, aleluia, vai chamar a atenção de Deus, vai chamar a atenção de Deus. Tu vai chamar a atenção de Deus. Tu disposendo o teu tempo, o limite é teu. Dispõe esse tempo para interceder pelos teus filhos que correm perigo. A situação não está boa, a relação entre vocês não está boa, mas você pode interceder e Deus vai agir na tua intercessão. Lavaxandarai. Vamos orar? Feche teus olhos onde você está. Nós vamos interceder agora. Senhor, eu intercedo agora. Por todos aqueles que estiveram comigo agora, até agora, Senhor. A Maria de Fátima, a Michelina, o Edson, a Sônia, a Verlance, a Carol, a Miriam, Trancoso, a Sara, a Aurora, a Lisiane, a Fernanda, a Mari, o Germano, a Elza, a Josi, todos que estiveram aqui, Senhor. Eu intercedo por eles e sua família. Quem sabe estão com problema de relacionamento na família. Eu intercedo agora por esta família. Eu intercedo agora por esta família, Senhor. Aleluia. Eu intercedo agora por esta família em conflito. Deus bendito, Deus querido. Jeremias derramava as suas lágrimas pelo povo, pelo estado deplorável do povo. E eu rogo por aqueles que não conseguem se libertar do vício da bebida, do cigarro, das drogas. Neste momento, Senhor, eu rogo para aqueles que estão desempregados, buscando um emprego fixo. Deus, eu rogo por aquele filho, aleluia. Oh, aquele filho desobediente, Deus, eu rogo por esse filho desobediente para que entre no caminho da obediência. Eu rogo por aqueles que estão enfermos, por aqueles que passaram por cirurgia. Eu rogo, Jesus, por aqueles que estão
viajando neste momento, corre os perigos nessas BR. Deus Santo, eu rogo para aqueles que estão trabalhando, para que tu possa dar livramento. Eu rogo por os enfermos, eu rogo pela comunhão dos irmãos, eu rogo pela tua igreja aqui na terra. Eu rogo pela salvação das almas, Jesus, pela salvação das almas. Liberta as vidas que estão presas e acorrentadas no vício, no pecado, na idolatria, na feitiçaria, na macumbaria. Eu rogo e intercedo por essas vidas, Pai. Que tu possa libertar as vidas que estão acorrentadas. Eu rogo pela nação brasileira, pela nação de Portugal. Eu rogo pelas autoridades, pelos presidentes, pelos governantes. Deus, eu rogo pela nossa nação. Deus, eu rogo pela tua igreja, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Eu intercedo nesta hora para aqueles que estão correndo perigo. Deus, eu intercedo em favor daqueles que estão correndo perigo. Não estão percebendo o perigo, Jesus. Deus, eu rogo pelas famílias, eu rogo pelos casamentos que estão em conflitos. Eu rogo, Senhor, por aquela mãe que chora, pelos filhos que estão na desobediência. Eu rogo pelos meus filhos, Senhor, por esta obra aqui, onde meu filho dirige. Eu rogo pela obra em Chavantina, onde meu filho também é pastor lá e dirige a obra lá. Eu rogo pelas minhas noras, pelos meus netos, pelas minhas netas, pelo meu bisneto, Senhor. Eu rogo por eles. Guarda eles na tua presença. Dá livramento, desperta, que haja um despertamento, um avivamento na vida deles. Deus, eu rogo pelas famílias. Eu rogo por esses pedidos de oração, Senhor. Os irmãos colocaram os seus pedidos, estão aqui anotados nesse caderno. Eu rogo por essas necessidades. Eu rogo pela aquele grupo Mães de Joelhos e Filhos de Pé. Eu rogo por toda mãe que estão de joelho clamando por seus filhos. Eu rogo pelo o grupo de oração. Aleluia. Por todos que estão ali pedindo oração em seu favor. Eu rogo por esses pedidos. Deus, eu intercedo nesta hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, meus amados irmãos? Aleluia. Glória a Deus, irmão André. Irmão Neuci. Ai, irmão Neuci. Um abraço, querida. Amados irmãos, hoje à noite você não pode perder os 365 dias para ter um casamento dos seus sonhos. Ali você vai ter aconselhamento, né? Palavras que vão edificar o seu casamento. Com a pastora e a pastora Beatriz, pastor Cristian e a pastora Beatriz, né? A partir das 10 horas. Eles estão ali. E também avisando, dando mais uma nota aqui, que dia 23 agora, quinta-feira que vem, não nessa, na outra quinta-feira, nós vamos fazer à noite aqui o nosso culto à noite da cura. Se você tem alguém que está passando dificuldade em vencer a depressão, em vencer a insônia, em vencer o vício, em vencer o medo, se você tem alguém que não consegue vencer, traga para esse culto. Nós vamos estar orando, estamos já orando, jejuando, para que Deus faça a obra nas pessoas necessitadas. Convide o seu amigo, convide o seu parente, se você tem alguém na família com esse problema, traga para esse culto, porque o dono do poder, o dono da bênção, o dono que liberta vai estar aqui nesta noite. Vai ter alguém para te recepcionar, né? Você vai ouvir uma palavra que vai alimentar a sua alma, vai te dizer como vencer, como você pode falar, eu decido vencer. Né?
E também depois do culto um coffee break para nós aqui, né? Vai ser servido um chazinho, um bolachinho. Amém? Você é o nosso convidado. Convide alguém, ore, intercede por nós, por esse culto que vai ser dia 23 de janeiro. Conto com todos vocês. Meus amados, chegamos ao fim de mais um programa. Compartilhe, porque sabe, alguém está desleixado na intercessão. E você pode ajudar alguém a interceder por outro alguém. Amém? Então, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com você e toda a sua família. Amém? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Até amanhã, meus amados, se Deus quiser.